Essas são as verdades sobre o Canadá. Eu sei, é difícil de engolir, mas a gente vai ter que falar sobre isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre este assunto. É um assunto que eu já tô querendo conversar com vocês há um bom tempo e que é costumeiro a gente ouvir lá no Instagram. Poxa, por que as pessoas não falam a verdade? Por que ninguém fala a verdade sobre o Canadá? Então vamos lá, vamos bater um papo sobre isso. Seguinte, geralmente esse tipo de assunto, esse tipo de pergunta vem de dois perfis de pessoas. Um é a pessoa que veio aqui no Canadá, ela está aqui no Canadá e a realidade que ela encontrou aqui foi muito diferente da realidade que ela imaginava no Brasil. E o segundo perfil de pessoa que eu vejo muito lá no Instagram, aqui nas redes sociais, é da pessoa que está no Brasil e que ela está com dificuldade de chegar aqui no Canadá, mas é por algumas razões específicas que realmente pertencem à situação que ela está vivendo naquele momento. Então, aos meus olhos, são esses dois perfis de pessoas que a gente acaba ouvindo mais comentários dessa natureza. Ah, por que não se fala a verdade no Canadá? Mas que verdade é essa, né? Que tantas pessoas querem ouvir. Então vamos lá, vou contar para vocês duas histórias bem importantes para tentar ilustrar esse cenário para vocês. Algum tempo atrás, eu acredito que até já contei essa história aqui no nosso canal. Algum tempo atrás, um rapaz, ele é da área de TI, ele tinha inglês intermediário e ele veio pedir conselhos em relação ao processo de imigração dele. Para quem é da área de TI, aqui no Canadá, você encontra oportunidades para você conseguir imigrar. Isso significa necessariamente que toda pessoa da área de TI vai conseguir uma job offer do Brasil? Não. Mas, se você tem um determinado perfil específico, principalmente se esse perfil profissional, ele está dentro de uma das áreas em demanda aqui do Canadá, porque TI é uma coisa muito ampla, né? Tecnologia da informação é uma coisa muito ampla, tem muitas áreas dentro de TI. Então, se porventura a área que você domina dentro do TI é uma das áreas em demanda aqui no Canadá, as chances de você conseguir uma job offer, elas sobem substancialmente em relação a outras profissões, como enfermeiro, por exemplo, vamos assim colocar. São só exemplos, né? Mas então, vamos pensar em um desenvolvedor de software. Esse desenvolvedor de software, ele tem um nível de inglês intermediário e você sabe, analisando ali pelo Job Bank, que é de fato uma das áreas que realmente estão em alta de TI. Então, software developer. Isso, se você olhar no Job Bank, no Indeed, no site de emprego aqui do Canadá, você vê que é uma das áreas dentro da área de TI que realmente está em alta demanda. E o que acontece? Se você é um profissional que domina isso, há missões de recrutamento, não apenas essas ofertas de trabalho, isso é apenas um estudo do mercado de trabalho, mas há missões de recrutamento, empresas que acabam realmente procurando profissionais dessa área para suprir a necessidade do mercado aqui do Canadá. Há também empresas que elas têm algo chamado LMIA, que é Labor Market Impact Assessment, que é um documento que diz que eles não estão conseguindo encontrar profissionais canadenses que possuem aquelas qualificações, certo? Então, enfim, há oportunidade para profissionais dessa área aqui no Canadá. Isso, obviamente, mesmo se você pertence a essa área, se você tem um nível de inglês intermediário, se você não correr atrás, é óbvio que você não vai conseguir abraçar essa oportunidade. Dizer que a oportunidade existe não significa necessariamente que você será um desses indivíduos que vai conseguir abraçar essa oportunidade. Então, entre eu dizer e você fazer, há um abismo. E neste abismo existe a parte onde você de fato vai pesquisar, vai correr atrás, vai aplicar para as vagas, vai correr atrás do IELTS, né, do teste de proficiência, do inglês, você vai fazer networking e para isso existe o esforço. Então, o que aconteceu há um tempo atrás?
uma pessoa dessa área específica, da área de tecnologia, veio perguntar para mim o que eu achava. E eu disse exatamente isso que eu disse para vocês, que é uma das áreas em demanda aqui no Canadá, e se porventura ele estivesse disposto, ele poderia conseguir uma job offer do Brasil. Passaram-se mais de um ano, e toda vez que eu falava sobre job offer, ele vinha com o lado negativo, eu não estou conseguindo, até que eu perguntei, falei assim, olha, guerreiro, o que você está fazendo que você não está conseguindo? Que você não está conseguindo resposta das empresas? E ele disse que ele tinha aplicado para 10 vagas. Dentro de um ano, ele aplicou para 10 vagas. Para quem está correndo atrás de uma job offer, sabe que não é bem assim que funciona. Você realmente precisa estar ativamente aplicando para vagas de emprego, ativamente fazendo contato com empresas, ativamente fazendo networking para ver se surgem oportunidades. E aplicar para 10 vagas, de fato, muito provavelmente não vai trazer o resultado que você tem a expectativa que aconteça. Contudo, o que aconteceu? Infelizmente, a família dele sofreu um sequestro na cidade de São Paulo e imediatamente eles venderam todas as coisas e acabaram ele, profissional de TI, uma pessoa extremamente qualificada, que se porventura chegasse aqui no Canadá com um work permit, conseguiria um trabalho muito bom, um salário excepcional, mas infelizmente ele era o único da família que tinha algum inglês, então ele acabou optando por fazer o Pathway, que nada mais é do que um caminho do inglês, como se fosse um curso de inglês pré-college, né, que você faz antes do college. É uma oportunidade que as instituições de ensino elas acabam ofertando para as pessoas que não desejam fazer os testes de proficiência, certo? Então, se não deseja fazer o teste de proficiência, não está alcançando a nota do teste de proficiência, existe o tal do Pathway. Foi o que eles fizeram. Ele teve que fazer o Pathway para conseguir a nota para ingressar no college e então fazer 2 anos de college para então ter o visto de trabalho e conseguir um emprego full-time aqui no Canadá. Hoje a gente sabe que existe até uma política pública para algumas pessoas, que alguns estudantes eles conseguem trabalhar de forma full-time. Só que isso não se aplicaria na realidade dele, não se aplica na realidade dele, só para um disclaimer aqui para vocês. E o que acontece? Ele veio como estudante para fazer o Pathway, para então entrar no college, ficar 2 anos nessa instituição, para então ele conseguir o emprego na área de software developer, que ele já atuava no Brasil, era um profissional extremamente bem-sucedido no Brasil. E qual que é a questão que eu quero levantar aqui para vocês? Se qualquer software developer perguntar para esse cara que teve uma situação específica no Brasil, de violência com a família, que ele teve que vender tudo que ele tinha, esgotar todas as economias dele e vir para cá para fazer um curso de inglês para começar o college, se você perguntar para ele o que ele acha de conseguir uma job offer, a verdade dele vai ser completamente diferente do que a verdade de uma pessoa que do Brasil, em 2 meses, aplicando todos os dias para a vaga, conseguiu uma job offer. E às vezes tem gente até que conseguiu job offer onde a empresa acabou pagando tudo para essa pessoa. Inclusive, tem um vídeo aqui no nosso canal contando a história de uma pessoa nesse sentido. Vou até deixar o link na descrição. Em pouco tempo, fazendo a coisa certa, fazendo o que de fato pessoas que conseguem job offer fazem, essa pessoa conseguiu. Diferentemente dessa outra pessoa. Então, como que você pode avaliar essa questão da verdade? De quem que você está ouvindo essa verdade? Será que essa verdade que você está querendo ouvir de fato o que acontece aqui no Canadá? Mas acontece com quem? E além disso, qual que é o tipo de verdade que você quer ouvir? A que te traz conforto psicológico ou aquela que é dura mesmo de ouvir, que você vai ter que agir todos os dias, que você vai ter que sair da zona de conforto para você conseguir? Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado de onde está vindo essa verdade. Quem é a sua referência? Eu acho que essa é a principal questão, quando alguma pessoa se sente desconfortável com a situação que ela se encontra, seja no Brasil ou seja no Canadá.
Quem é a sua referência? De quem que você está ouvindo determinada realidade para você conseguir imaginar que o Canadá seja dessa forma? Por quê? Porque o Canadá, para quem nunca visitou, para quem nunca teve essa experiência, ela é uma ideia. Ela é uma ideia que tem na sua cabeça. Você acredita que o país seja dessa forma. E você criou essa ideia baseada nas experiências de outras pessoas, do que você leu, do que você assiste, do que você pesquisa em relação ao país. Se você não conhece o país, de acordo com a realidade de um imigrante, o que você pensa em relação ao Canadá é uma ideia. Então, se porventura você segue referências que não se encaixam na sua realidade, que não se encaixam na realidade que você acredita do Canadá, pode ser que o seu discurso vai ser exatamente isso. Por que que as pessoas não falam a verdade sobre o Canadá? Porque qual é a verdade que você está querendo ouvir? É a verdade dessa ideia que você tem do Canadá, do Brasil, ou da realidade que as pessoas acabam vivendo aqui? Então, esse é o ponto. Muitas vezes a gente critica a vida do outro, critica a realidade do outro, quando, na verdade, na maioria das vezes, se a gente for analisar, a nossa expectativa que ela não está alinhada com a realidade. As nossas referências, elas acabam não estando alinhadas com a nossa realidade. E uma outra situação que aconteceu recentemente, inclusive, aqui no Canadá, me chamou muita atenção. Muita atenção. Foi uma família que ela saiu de Toronto e foi para a cidade de Calgary. A única referência que eles tinham era o Instagram. Ouvia-se dizer que Calgary era um lugar fantástico. Inclusive, até o próprio governo de Alberta acaba fazendo várias propagandas em relação à província ali de Alberta. Então, eles acabam falando sobre o mercado de trabalho, acabam falando sobre o custo de vida. No entanto, se os benefícios de Alberta não estão alinhados com a sua expectativa, é óbvio que você vai se frustrar. E foi exatamente isso que aconteceu com essa família de Toronto. Eles estavam pensando, nossa, Alberta vai ser extraordinário para nossa realidade. Contudo, ao chegar ali na província, a conquista do primeiro emprego não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Não é porque você já está aqui no Canadá que vai ser simples. Você mudar de província, eu vou chegar lá e já vou conseguir emprego no outro dia. Não é assim que funciona. É uma outra província. Quando você muda de uma província para outra aqui no Canadá, tem inúmeras coisas que são diferentes. As leis são diferentes, regras são diferentes. Você tem que trocar vários documentos, várias coisas vão ser muito diferentes. Não é porque você já está aqui no país que essa mudança vai ser algo simples. E o que aconteceu com essa família? Eles se frustraram absurdamente. Aquela vida das montanhas não foi, a vida morando próximo das montanhas não foi exatamente aquilo que eles estavam imaginando. Por quê? Porque eles só se importaram com a vida perto das montanhas e não se importaram com o mercado de trabalho, que é o que vai bancar essa vida próximo das montanhas. Então, o que acontece? É óbvio que essa família se frustrou absurdamente com o que se fala sobre a província de Alberta, especificamente sobre a cidade de Calgary. É óbvio que eles se frustraram, mas a culpa é de quem? De quem não pesquisou sobre o mercado de trabalho ou de quem vive na cidade e tem uma realidade extremamente confortável? Entende? Quem é a sua referência? Então, a partir do momento que você entender todas essas questões, que a sua expectativa de fato precisa estar alinhada com a realidade, e essa realidade você só vai encontrar fazendo o quê? Pesquisando em relação ao local que você deseja morar. Se você pesquisa muito sobre Vancouver e você vai morar em Calgary, são realidades diferentes. Se você pesquisa muito sobre o Atlântico Canadense e você pensa morar na West Coast, ali na região de British Columbia, são realidades diferentes. Ou seja, a sua expectativa em relação ao Canadá precisa estar alinhada com o local onde você vai morar. Caso contrário, você vai se frustrar. E a culpa geralmente, ela não vai para o único responsável desse processo, que é você.
que é você. Então já internaliza essa questão, porque realmente é o que vai acontecer. Você falar aos quatro ventos que ninguém fala a verdade. Qual verdade você está buscando? Né? A culpa é de... Será que você pesquisou de fato em relação à cidade antes de você fazer esse movimento de mudança? Então repare muito nas pessoas que você está seguindo, nos conteúdos que você está lendo, tudo, absolutamente tudo em relação ao Canadá, para você não ser um desses perfis. O perfil da pessoa que saiu do Brasil para chegar aqui no Canadá e se frustrou com a realidade que encontrou e hoje ela tem uma realidade extremamente amarga, extremamente frustrada. E essa pessoa que tem essa realidade amarga, essa realidade frustrada, ela também está falando sobre o Canadá. Só que ela está falando daquela realidade que ela encontrou aqui. O Canadá não é exatamente o que eu imaginava. Aqui eu não consegui emprego, não consigo me encaixar no mercado de trabalho. A vida é muito difícil, mas tem outras pessoas que têm uma vida muito mais fácil, que têm uma vida muito mais simples, que têm uma vida, exatamente a vida que eles estavam imaginando do Brasil. Então, cuidado com a referência. Para você não ser essa pessoa que talvez eu acredito que você esteja aqui me ouvindo, você não queira ser a pessoa que chega aqui no país e que se frustra. Ou também a pessoa que não quer aceitar as verdades que são duras de serem engolidas. Inclusive, no último vídeo que eu fiz em relação aos lados ruins aqui do Canadá, até vou deixar o link aqui na descrição, eu falei sobre vários pontos que são importantes de você prestar atenção antes de você chegar aqui, para não dizer também que ninguém te avisou, né? E um comentário lá me chamou bastante a atenção, que disse assim: eu acho muito engraçado o brasileiro que acaba falando mal do Canadá, quero ver voltar para o Brasil. Porque essa é a resposta das pessoas, essa é a resposta. Ela tenta menosprezar quem já está aqui, o esforço de quem já está aqui. É essa a resposta da grande maioria das pessoas, porque elas não querem ouvir a verdade, elas não querem ouvir o outro lado. Ela só faz a comparação com o Brasil, quando na verdade, se você já está aqui por um longo período de tempo, as suas prioridades mudam, a sua realidade muda. Então, o que acontece? Muitas pessoas acabam fazendo isso. Vai assim, aqui no Brasil tá muito pior. Aqui no Brasil tá muito pior. Nossa, mas isso aqui é fichinha pro Brasil, né? Ué, se tá ruim no Canadá, volta pro Brasil, né? Isso é o que boa parte dessas pessoas acabam falando. Então, eu desejo que essas pessoas que acabam falando esse tipo de comentários, que elas tenham uma realidade muito boa aqui no Canadá. Eu espero que a realidade delas seja de fato alinhada com a expectativa, que elas não se importem com esses lados ruins aqui do Canadá. Caso contrário, sabe onde que elas vão parar? Vão se encaixar nesse outro grupo aqui, das pessoas que chegam e que encontram uma realidade muito diferente daquelas que elas estavam esperando. Então, a verdade em relação ao Canadá, na verdade, quem faz ela é você. De acordo com as referências que você acaba buscando, dos lugares que você pesquisa, das expectativas que você tem em relação ao lugar. Então, tome muito cuidado em relação a isso e eu desejo que a sua realidade aqui no país, ela seja muito melhor daquela que você tinha expectativa quando você ainda estava no Brasil. E inclusive já vou deixar aqui uma lista de vídeos que eu falei sobre alguns problemas de cidades aqui do Canadá para você já ouvir, já pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. Eu viajei por todo esse país, passei por todas as províncias aqui do Canadá, já estou chegando aí a quase 150 cidades visitadas aqui do Canadá. E eu sempre acabo trazendo esses assuntos para que realmente você consiga alinhar a sua expectativa com a realidade que a gente tem aqui no Canadá. E eu espero que essa realidade esteja de fato alinhada com aquilo que você esteja pesquisando e buscando informações. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no canal, também se inscreva, tem um botão aqui embaixo, clique em se inscrever para você ser um novo inscrito aqui do nosso canal. Tem o sininho do lado, se você clicar nele, você vai receber notificações sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!